A gente está meditando, né? Como vocês têm nos acompanhado, em relação ao Catecismo Nova Cidade, né? Temos trabalhado com esse Catecismo Nova Cidade. Vou até mostrar aqui a capa do livro para quem depois quiser adquirir. É um livro que resume 52 questões do Catecismo Maior ali de Westminster, ou Catecismo de Westminster, né? Com algumas questões que são centrais para a nossa vida cristã. Nesse catecismo, ele foi dividido em 52 perguntas. Então a gente tem trabalhado semana a semana nessas perguntas, né? Já são 4 semanas que nós trabalhamos, né? Então essa é a 4ª semana que a gente vem trabalhando. A gente sempre tem, eu sempre gosto de relembrar, né? Então a gente sempre tem uma pergunta central, uma resposta bem direta em relação ao que está sendo perguntado, né, sobre o catecismo. Um texto bíblico que vai nos orientar em relação àquilo que as escrituras dizem a respeito ou respondem a respeito daquela pergunta que foi feita. E a partir disso nós temos 2 meditações e as meditações que nós vamos complementando, obviamente. Então a gente sempre tem ali um autor, pastor ou teólogo histórico, né, que já influenciou de alguma forma a igreja, e outro mais recente que também possa estar atuando de alguma forma, orientando também a igreja nesse sentido. Então, quando a gente começa a estudar esse tipo de catecismo, o nosso objetivo ele é único, é fundamentar a nossa vida cristã dentro das escrituras. Então nós queremos, com a leitura bíblica, com aquilo que nós estamos aprendendo, fundamentar a nossa fé, para que a nossa fé não seja uma fé vazia, mas sim uma fé fundamentada nas escrituras, com base escriturística. E assim a gente acaba fugindo e escapa de possíveis erros ou heresias que possam cometer a igreja. Então hoje a pergunta que nós vamos responder, a pergunta que nós vamos estudar é: como e por que Deus nos criou? Então é uma pergunta que parece simples, né? Como a gente estudou na semana passada sobre a Trindade, que é algo que a gente achava que era algo simples, que a gente já tinha entendido, já tinha compreendido de forma muito clara, não havia dúvida em relação a isso, e a gente foi surpreendido com algumas questões que são inerentes, que fazem parte dessa doutrina da Trindade. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a criação. Então, afinal de contas, é uma pergunta que está aí nos dias de hoje, né? Por que eu fui criado? Né? E como eu fui criado? Então você tem 2 perguntas em uma, né? O autor acabou resumindo 2 em uma. Então você tem uma pergunta que quer responder, ou que quer uma resposta do tipo: como que isso aconteceu? Como essa criação ocorreu? E a segunda pergunta é: por que eu fui criado? Né? Por que isso aconteceu? Tiago, lá de Carambeí, já tá ali, mandou que saudade de você também, queridão, saudade de vocês aí, beijão no coração de vocês, tá? Amamos vocês. Que bom que você tá aqui com a gente, cara, feliz por vocês estarem aqui com a gente. Então vamos lá, voltando aqui, né? A gente tá com essas 2 perguntas para responder. Então vamos ver de que forma que os autores, esses homens piedosos, quando eles foram responder essa pergunta, de que forma que eles resumiram essa resposta, e de uma forma que ela fosse bíblica, obviamente, não com achismo, mas de acordo com o que as escrituras estavam dizendo. Então veja lá, como e por que Deus nos criou? Olha como que eles vão responder isso. Deus criou-nos, homem e mulher, a sua própria imagem, o imago Dei, né? Para conhecer, amar, viver com ele e glorificá-lo. Então Deus criou homem e mulher com um objetivo, a sua imagem, né? Homem e mulher a sua imagem, com um objetivo: conhecê-lo, amá-lo, viver e glorificá-lo. Então nós já temos uma parte da resposta. A segunda: é totalmente justo que, se fomos criados por Deus, vivamos para a sua glória. Então a nossa vida, ela precisa ser pautada para glorificar a Deus. Então por que eu fui criado? Nós já temos aqui um norte do objetivo da criação de Deus. Por que ele nos criou? Qual era o objetivo? É para que eu simplesmente fosse
feliz nessa terra, para que eu arrecadasse muitos recursos nessa terra, para que eu tivesse um grande ministério, para que eu tivesse o meu nome glorificado, para que eu fosse reconhecido no mundo pelos meus feitos. Enfim, para o meu ego, é para minha satisfação? Não. Quando nós começamos a entender isso, já começamos a entender por que as pessoas às vezes têm tido dificuldade em relação a entender quem elas são. Porque a resposta para quem elas são está sendo buscada dentro de si, no sentido de que eu sou a resposta, de que eu sou o motivo da criação, de que eu existo para o meu bel prazer, para minha glorificação, para que eu seja exaltado. E quando você começa a olhar pessoas que têm alcançado aos olhos humanos um sucesso, ou um respeito, ou grandezas, ou riquezas, ou coisas do tipo, e mesmo assim ainda sentem dificuldade em relação a entender quem elas são e qual o propósito da vida, ou para que elas foram criadas, você começa a perceber que quando você coloca o foco errado no motivo da sua criação, da sua existência, ainda que você conquiste muitas coisas nessa vida, ainda que você tenha muito sucesso, muitas riquezas, muita satisfação profissional e qualquer outro tipo de satisfação, se o teu foco não é glorificar a Deus, mas glorificar a si, a frustração virá. Porque não foi para isso que você foi criado. Não foi para isso que eu fui criado. Nós não fomos criados com esse motivo. Então a gente já começa a entender o motivo de tanta frustração no mundo, de tanta dificuldade que as pessoas têm enfrentado. E às vezes elas buscam uma solução em uma autoajuda, em qualquer outro tipo de coisa, e continuam frustrados, porque a essência da nossa criação está em Deus, e o motivo da nossa criação é glorificá-lo. Se eu não pratico isso, se eu não busco isso, se não é assim que eu vivo a minha vida, algo está errado. Veja em Gênesis capítulo 1, versículo 27, a Bíblia nos diz que "E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou." E aí, o J.C. Ryle, que é um teólogo bem conhecido, já histórico, pastor também, ele diz o seguinte, ele começa já a nos trazer um pouco de luz em relação a esse texto. Ele fala: "A glória de Deus é a primeira coisa que os filhos de Deus deveriam desejar." É interessante quando ele diz que é a primeira coisa que a gente deveria desejar enquanto filhos de Deus. Porque, de certa forma, ele começa a colocar uma hierarquia ali, ou uma ordem lógica de como as coisas vão acontecer. Se a primeira coisa que eu preciso buscar é a glória de Deus, ou satisfazer a glória de Deus, ou glorificá-lo com a minha vida, obviamente a segunda coisa vai acontecer, a terceira coisa vai acontecer, a quarta coisa, a quinta coisa, enfim, as coisas vão fluir como elas deveriam fluir na nossa vida. Elas vão acontecer como elas deveriam acontecer. Qual que é o problema? Quando eu inverto essas posições, quando eu coloco Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, quando eu coloco aquilo que eu deveria fazer, que seria glorificar a Deus, numa ordem, ou seja, fora do lugar onde ela deveria estar. Então, quando a gente entende isso, e a gente pratica isso, e começa a entender e viver dessa forma, as coisas começam a acontecer, não de uma forma mágica, não de uma forma em que você cria um método para que Deus atue na tua vida. Não, é porque foi assim que Deus projetou. Foi assim que Deus desenhou. Ele nos criou a sua imagem e semelhança para que nós pudéssemos viver em amor com Ele, vivermos em comunhão com Ele e glorificá-lo com a nossa vida, glorificá-lo no nosso trabalho, glorificá-lo no nosso casamento, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos, glorificá-lo em tudo o que nós fomos realizar nessa terra. É preciso que a glória de Deus seja vista pelas nossas atitudes e ações. Quando a gente parte por isso, para esse pressuposto, as coisas começam a andar de outra forma. Veja o que o Riley segue dizendo. "É o objetivo de uma das orações de nosso próprio Senhor. Pai, glorifica o seu nome, o teu nome." Veja o que ele está dizendo. Quando Jesus vai orar e vai estar fazendo a sua oração, o próprio Jesus Cristo, na sua forma humana, diz: "Pai, glorifica o teu nome." Veja que ele está dizendo: as minhas ações
enquanto filho, teu filho, enquanto aquele que foi enviado para realizar uma missão de redenção nessa terra. O meu objetivo primário, aquilo que eu vim fazer aqui, é glorificar o teu nome. Então as minhas ações, que a minha ação, o meu ato de me doar, de entregar a minha vida, que ele seja motivo de glorificar o teu nome, que o teu nome seja glorificado com isso tudo. Nem mesmo Jesus sendo Deus, nem mesmo Jesus sendo Filho de Deus, e na sua missão de redenção da terra, de redimir aqueles a quem o Senhor o chamou, nem mesmo ele pensou em tirar a glória de Deus. Então você começa a perceber porque quando você olha para o mundo caído, que é o nosso mundo, que é a nossa realidade, mundo em pecado, nós todos caímos com Adão, e todos aqueles que são alcançados são redimidos por Cristo. Por um homem só nós caímos, por um nós somos redimidos, que é Jesus Cristo. Quando nós começamos a entender isso, nós começamos a olhar para o mundo e algumas atitudes e algumas coisas que o mundo produz começam a fazer sentido, porque a glória já não é mais para Deus. O objetivo da vida das pessoas não é mais glorificar a Deus, mas é buscar única e exclusivamente a sua satisfação. Ou seja, a satisfação pessoal, aquilo que massageia e enche o teu ego de alegria e de paz e de prazer, é o que tem sido buscado. Você vê isso nas relações amorosas, você vê isso nas relações de trabalho, você vê isso nas relações de amizade, você vê isso em todas as relações. O desejo do ser humano é se satisfazer, é glorificar o seu próprio nome e não o nome de Deus. Aí você entende a inversão, e quando essa inversão existe, aí você começa a entender por que há tanta frustração e tanta dificuldade em buscar a felicidade ou a alegria. Quando nós glorificamos a Deus, nós vivemos pelo propósito pelo qual nós fomos criados. Por que nós fomos criados? Para glorificar a Deus. Quando nós passamos a viver dessa forma, nós começamos então a entender aquilo que Deus tem de propósito. Veja o que o Riley vai seguindo a dizer, né? Ele diz assim: é o propósito pelo qual o mundo foi criado. O mundo foi criado nesse propósito de glorificar a Deus. É o fim pelo qual os santos são chamados e convertidos. Ou seja, para isso, nós enquanto cristãos, ou aqueles que são chamados e convertidos, entendem o chamado de Cristo, entendem a ação redentora de Cristo e se rendem aos seus pés e entregam as suas vidas a Jesus. Para isso nós fomos chamados, para glorificar o nome dele. Se não é esse o nosso alvo, algo está errado. Em alguma coisa temos falhado. Ele segue dizendo, é o principal alvo que devemos buscar. E olha o que ele cita em 1 Pedro capítulo 4:11. Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Tudo pelo qual passamos deve glorificar a Deus. Presta atenção como que o Riley vai trabalhar essa afirmativa. Nossos dons, nossa influência, dinheiro, conhecimento, saúde, força, tempo, sentidos, razão, intelectos, memória, afetos, privilégios como membros da igreja, nossas vantagens como possuidores da Bíblia, tudo isso é talento. E todo esse talento que o Riley está querendo dizer deve ser dedicado para glorificar a Deus. Veja como ele envolve toda a complexidade da vida humana, todo o relacionamento em que você está envolvido, todo o ar que você respira, porque quando ele fala de tempo, todos os afetos que você tem, os relacionamentos que você tem com pessoas de diversas culturas, de diversas práticas religiosas, de diversas raças e etnias, de diversos gêneros, toda a sua conexão que você tem com pessoas, as pessoas precisam enxergar isso, que o nome de Deus tem sido glorificado por meio da sua vida. E ele chega, ele continua, né? De onde vieram tais coisas? Qual mão as concedeu? Por que somos o que somos? E aí ele faz uma pergunta muito interessante, né?
Por que não somos os vermes que rastejam pela terra? Só existe uma resposta a essa questão. Tudo que temos nos foi emprestado por Deus. Nós somos guardiões de Deus. Somos devedores a Deus. E que esse pensamento penetre profundamente em nosso coração. Que o Riley está trazendo, e a mensagem que as Escrituras nos trazem nesse sentido, é que nós poderíamos não ser nada nesse mundo. Quem sabe nem ter sido criado. Mas Deus nos criou e nos capacitou com dons, talentos, conhecimento, razão, intelecto, amizade, alguns prosperando com dinheiro, uns com mais, uns com menos, de acordo com a graça e a misericórdia de Deus. Alguns com influência, outros com mais influência, outros com menos influência. Alguns em uma área específica da ciência, outra em outra área específica. Alguns atuando em uma área de trabalho, outros em outra área de trabalho. Mas de uma forma ou de outra, todos estão conectados e devem glorificar a Deus nas suas ações. É isso que o autor está tentando nos fazer entender. É isso que Jesus, com as suas conexões, com a sua missão, tentou nos mostrar. Todo o seu ato, todos os seus relacionamentos, tudo aquilo que ele fazia, as suas atitudes, cada cura que foi realizada, cada milagre que foi feito, cada palavra que foi proferida, cada ensino, cada exortação que ele deu. E quantas exortações ele não deu para muitos sábios, discípulos e outras pessoas que tiveram o prazer de ter contato com ele. Os apóstolos como Paulo, Pedro, João e tantos outros viviam dessa forma. Em todas as relações que eles tinham, em algum momento Deus era glorificado nas suas atitudes, nas suas ações. Então por que eu fui criado? Qual o motivo da minha criação? Por que eu existo? Se você tentar buscar a resposta em si, talvez você vá se frustrar. E é aí que está talvez o grande engano dos tempos de hoje. A resposta está em você. Seja você a sua felicidade, seja você a sua força, seja você qualquer outra coisa. Entenda, enquanto você pode até se esforçar e tentar ser tudo isso, e não tenho dúvida nenhuma que talvez você vai chegar à conclusão de que nada disso tem funcionado. Mas quando nós passamos a entender que a razão da minha existência é glorificar a Deus em tudo que eu faço, a forma que eu vivo, as coisas que eu crio, tudo isso provém de Deus. Quando eu começo a viver dessa forma, a gente começa a entender o sentido, começa a ter sentido para a nossa vida, começa a fazer sentido a minha existência. Então nós entendemos já como Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E por que Ele nos criou? Para glorificar o seu nome. Tem um autor e pastor muito conhecido que é o John Piper. Ele também faz algumas orientações, ou traz algumas orientações nesse sentido. E uma das mensagens que ele traz, ele já vem com um questionamento que ele diz assim: por que as pessoas fazem imagens? Né? O objetivo de adoração. Ele vai dizendo: elas fazem imagens para imaginar. Querem criar imagens que evidenciem algo. Se você fizer uma estátua de Napoleão, vai querer que as pessoas pensem não tanto na estátua quanto em Napoleão. Você faz a estátua de modo que tenha alguma característica específica sobre o caráter de Napoleão. Então, se você vai fazer uma estátua de Napoleão vitorioso, você não vai fazer ele de joelhos derrotado. Você vai fazer ele numa pose de vitória, né, ou coisas do tipo. E olha só como que ele vai agora avançar no seu raciocínio. Assim Deus nos fez a sua imagem. Poderíamos argumentar se a nossa racionalidade, nossa moralidade ou nossa vontade que nos fazem a sua imagem. O ponto é que ele nos fez seres humanos, a sua imagem, para espelhar a imagem de algo, ou seja, a dele mesmo. Olha para onde o Piper está nos levando. Nossa existência trata de mostrar a existência de Deus, ou mais especificamente, trata de demonstrar a glória de Deus. A nossa existência, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e a nossa existência tem como objetivo, como o Piper vem trazendo aqui, né? Demonstrar a glória de Deus.
Penso que isso significa as múltiplas perfeições de Deus, o brilho, o esplendor, a irradiação de suas multicoloridas e belíssimas perfeições. Queremos pensar, viver, agir e falar de modo a chamar a atenção sobre as multiformes perfeições de Deus. Acho que a maneira de fazermos melhor isso é quando estamos nós mesmos totalmente satisfeitos com essas perfeições. O que o Piper está nos trazendo dentro das Escrituras? Quando nós buscamos respostas fora de Deus, quando nós buscamos entender quem nós somos fora de Deus, fora do seu ato de criação, quando você tenta entender qual o motivo da sua criação, fora do motivo original que foi a vontade de Deus em te criar, quando você busca conhecer a Deus fora da vontade e do propósito de que Deus te criou para isso, você não vai encontrar razão para sua existência. Porque você foi criado para glorificar a Deus, para que a sua vida glorifique o nome de Deus, para que as pessoas possam enxergar a glória de Deus. É por isso que nós somos a imagem de Deus. Não é que nós somos deuses no sentido que temos a capacidade ou temos onisciência, onipresença ou coisa desse tipo. Não, nós somos a imagem de Deus. E dessa forma glorificamos a Deus com as nossas ações e nossas atitudes. Quando a gente passa a entender isso, a gente começa a entender que cada ação da minha vida precisa ter como foco Deus. Então, se eu me relaciono com a minha esposa, ou a esposa com o marido, essas pessoas elas precisam entender que elas precisam enxergar a Deus nessa relação. Você não pode se relacionar com amigos, com conhecidos, com colegas de trabalho, sem entender que nessa relação que você está tendo com essa pessoa, que você está tendo com esses amigos ou colegas de trabalho, que nessa relação as pessoas estão de certa forma querendo encontrar ou enxergar a glória de Deus. De alguma forma elas estão buscando, porque elas foram criadas por Deus e de alguma forma a sua natureza clama pelo seu Criador. E elas querem encontrar essa glória de Deus em algum lugar, de alguma forma, seja em alguma religião, em alguma fé, seja praticando qualquer outra coisa, algum hobby ou qualquer outra coisa, seja buscando no dinheiro a felicidade, seja buscando em relacionamento, seja buscando em sucesso profissional ou qualquer outro tipo de coisa, porque elas procuram o seu propósito, o propósito da sua existência, o motivo da sua criação. Então nós, enquanto imagem de Deus, homens e mulheres criados por Deus, que encontraram em Cristo a sua redenção, que foram movidos até a cruz pelo Espírito Santo, levados pelo Espírito Santo até a cruz, reconhecendo agora o seu estado pecaminoso, redimidos pela justiça de Cristo Jesus, aquele que nos salvou, nos libertou, o único e suficiente Salvador, aquele que é o caminho pelo qual nós alcançamos ao nosso Pai. Entendendo tudo isso, nós não podemos ficar apáticos e simplesmente agora me calar ou não fazer aquilo pelo qual eu fui criado. Eu entendi porque eu fui criado. Eu fui criado para glorificar a Deus. Então as minhas ações precisam exalar isso. É disso que talvez trate toda essa questão. Como e por que eu fui criado? Qual o objetivo da minha existência? O objetivo da minha existência é glorificar a Deus. E quando eu entendo isso, quando eu passo a perceber isso, eu começo a agir com esse propósito, capacitado pelo Espírito Santo, começo a fazer aquilo que precisa ser feito dentro do propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós. O Piper diz que o lugar no qual a glória se mostra com mais clareza é o Evangelho em que Cristo morre. E olha o que ele diz: o Filho de Deus morre pelos pecadores. Digo isso porque em 2 Coríntios capítulo 4 é dito que o Deus desse século, ou seja, Satanás, que ele está citando, cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você quer saber onde a glória de Deus brilha com mais intensidade?
ela brilha mais esplendorosamente em Cristo, no Evangelho. O que Piper está nos levando a refletir agora? Se você quer entender a glória de Deus, ou entender como é que eu posso então, enquanto ser redimido, alcançado por Cristo, glorificar a Deus? Nas Escrituras. As Escrituras, elas nos direcionam, ela vai nos dizer qual é a forma que nós devemos agir. O que o Senhor espera de cada um de nós. Vai nos mostrar por que nós fomos criados de forma mais clara. Vai nos levar a entender qual o propósito da nossa criação. Vai nos levar a compreender quem é Deus. Por que Ele nos fez dessa forma? Por que Ele agiu dessa forma para nos redimir? Por que Ele se moveu na história desde o Éden, desde a nossa criação, passando por todo esse período de separação de um povo por meio de Abraão, da libertação desse povo do Egito, determinando os reis e profetas, de que forma que Ele separou essa nação, de que forma que Ele agiu por essa nação, até chegar em Cristo Jesus e ali estabelecer o seu reino, que alcança agora a todos, que rompe a barreira de uma nação específica e alcança gentios, incrédulos, e avança uma questão territorial que estava ali muito destinada à Palestina, e invade toda a Europa, invade toda a Ásia, invade toda a África, chega nos navios até a América, e essa mensagem começa a ser propagada em todos os cantos da terra, e hoje nós ouvimos essa mensagem em todos os cantos. Por quê? Para que o nome de Deus seja glorificado. Quando nós proclamamos a palavra de Deus, quando nós falamos de Deus, quando nós anunciamos o Evangelho, não aquilo que eu acho, não aquilo que eu acho que é certo, que é errado, não as minhas convicções filosóficas ou morais ou coisas desse tipo, não, o que a Escritura diz, o que o Senhor escreveu ou disse, ou inspirou seus filhos para que escrevessem a respeito dele. Quando nós respondemos uma das perguntas de quem era Deus, nós focamos muito nisso. Deus se revelou nas Escrituras. Eu não preciso de achismos ou especulações a respeito de quem é Deus, porque Ele se revelou nas Escrituras. Ele disse quem Ele é, quais são as suas qualidades. Ele se explicou nas Escrituras. E quando nós voltamos para a Escritura e começamos a entender isso, nós começamos a perceber quão maravilhoso o nosso Deus é. Porque nós entendemos primeiro o nosso estado pecaminoso que nós estávamos. Apesar de termos sido criados como imagem de Deus, como nós dissemos aqui no início, caímos, pecamos, erramos. E agora nós precisamos da redenção em Cristo Jesus. Ele nos alcança e a partir disso nos comissiona algo maravilhoso, que é pregar o seu Evangelho, que é anunciar as suas boas novas, que é glorificar o nome de Deus. Para a gente já ir até caminhando para o encerramento, o Piper vai dizer: se quisermos ser plenamente conformados à sua imagem e demonstrar aos outros sua glória, há um versículo pouco antes desse que diz, veja o que ele vai falar em 2 Coríntios capítulo 3, 18. Refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Isso vem do Espírito. É o Espírito Santo que vai nos movendo nesse sentido. Assim, olhamos para Jesus, prezamo-lo como tesouro, amamos a Ele, estamos sendo moldados segundo a sua imagem. Quando Deus diz que nos fez para isso, homem e mulher, isso não somente significa que queremos que as gerações continuem a fazer isso para que haja procriação aqui. Ou seja, não é só a procriação em si que vai multiplicando a imagem de Deus. Homem e mulher se casam, tem um filho e aí você multiplicou a imagem de Deus. Não é esse tipo de multiplicação que ele está falando da imagem de Deus. Ele está falando de uma multiplicação que é feita pelo Espírito. E olha o que ele vai dizendo. Quer dizer também que isso acontece melhor em comunidade. Ou seja, quando você se reúne enquanto igreja, enquanto corpo. Não é bom que o homem esteja só. Em quem ele iria glorificar a Deus? Ou seja, se o homem está sozinho, ele glorifica a Deus a quem?
senão nos relacionamentos, senão na unidade, senão em comunidade, senão nas afeições que você vai tendo com as pessoas. Essa pequena comunidade criada no princípio como macho e fêmea representa a comunidade em que a glória de Deus irradiada de volta um ao outro e então para fora para o mundo. O que Piper está nos trazendo? Quando nós entendemos como que a glória de Deus funciona e como nós somos trabalhados de glória em glória pelo mover do Espírito Santo, pelo agir do Espírito Santo na nossa vida, que vai trabalhando na santificação do nosso ser. A partir desse momento você não pode simplesmente se trancar num quarto, ou se trancar em algum lugar, ou viver só para você. Essa glória precisa ser manifesta, ela precisa sair, ela precisa ser demonstrada. E como é que ela é demonstrada? Por meio da tua vida. Quando você manifesta o reino, quando você manifesta o evangelho, quando você proclama o evangelho, quando você fala a respeito de Deus, quando a tua vida fala sobre isso. Então veja, como você foi criado? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, por um Deus extremamente criativo, maravilhoso, que te capacitou com razão, com emoção, que te deu talentos, que te deu conhecimento de muita coisa, que colocou no teu coração um desejo de conhecer as coisas. Quando você olha para a humanidade, nós acabamos de ver um robô tocando solo em Marte. Ontem eu tive a oportunidade de ver algumas imagens ao vivo não, imagens coloridas, na verdade, não eram imagens preto e branco como chegaram as primeiras, mas imagens coloridas, belas imagens inclusive. E o som de Marte. Veja como que o ser humano ele deseja conhecer a criação. É assim que nós fomos criados, com essa vontade de conhecer as coisas. E uma das coisas que aguça o nosso coração é entender como nós fomos criados e por que nós fomos criados. E a palavra que nós estamos ministrando hoje, ou trazendo, a resposta que nós estamos trazendo hoje para a pergunta é como e por que nós somos criados. Responde muito, ou talvez a pergunta mais importante que pulsa no nosso coração. Por que eu fui criado? Eu e você fomos criados para glorificar a Deus, para sermos a imagem e semelhança de Deus. Um Deus maravilhoso, amoroso, relacional, um Deus que redime todas as coisas, um Deus que cura, que sara, que liberta, um Deus que tem projetos e planos maravilhosos para a sua vida, pode ter certeza, mas um Deus que, independente do que você venha viver nessa vida, seja momentos de luta, de dificuldade, de sofrimento, de dor, como nós estamos vivendo numa pandemia agora, seja em momentos de choro, como é um momento que nós estamos vivendo enquanto humanidade agora. Os Estados Unidos está beirando 500 mil mortes por causa de um vírus. O Brasil já passou de mais de 200 mil. Outros países sofrendo isso. Então não é um momento de dor para a humanidade nesse sentido, que vai marcar a história da humanidade. Mas mesmo em momentos como esse, que nós viemos a entender que esse Deus ele não nos abandona, que esse Deus está presente até mesmo nesses momentos. E a garantia da nossa esperança. Porque se nós não tivéssemos Deus, e se nós não tivéssemos esse Deus conosco nesse momento? Então essa é a nossa oportunidade, a oportunidade que nós temos de entender como fomos criados e por que fomos criados. Eu queria ver se alguém quer fazer alguma pergunta sobre o tema que a gente está tratando, que é como e por que nós fomos criados. Temos aqui algumas pessoas. Camila Della Bella acabou de entrar, Laurinha mandou risada e disse que está errado. Ok. Gui também, enfim, pessoal aqui. Não sei se vocês têm alguma pergunta a respeito daquilo que a gente está tratando. Acho que é uma pergunta que fala muito a respeito do que nós estamos vivendo hoje, né? Muita gente está procurando essa resposta. Por que eu fui criado? Né? Então nós trouxemos uma resposta bem clara e objetiva dentro do que as Escrituras nos mostram. Nós somos criados para glorificar a Deus.
Amém? Obrigado, Thiago. Glória a Deus pela tua vida também, cara. Muita saudade de você. Vem sempre que puder, conecta com a gente aqui, queridão, tá bom? Você e a tua família aí, nós amamos vocês. Leandrão, querido, um abraço, cara. Que saudade de você. Lembrei de você hoje, falei de você essa semana, inclusive, com um colega, tá? Deus te abençoe, tá, cara? Você tem um amigo aqui. Se você precisar de alguma coisa, já sabe, tá bom? Gente, é isso então. Vamos orar, né? Abraço, Gui. Deus te abençoe também. Camila, vou salvar aqui. Se eu conseguir, te mando, tá bom, querida? Deus abençoe você, o Júnior aí também, tá bom? Manda um abraço aí pro seu pastor aí. Amamos ele também. Vamos orar então, queridos. E aí a gente vai encerrando. Vou ver se eu consigo salvar esse negócio aqui. Amém, tia. Glória a Deus. Deus é bom, né? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos nessa manhã, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque o Senhor nos concedeu mais uma semana de vida, mais uma semana de experiências com o Senhor, com o Teu Espírito Santo. Eu te peço agora, Deus, em nome de Jesus, Pai, que essa resposta, Pai, a essa pergunta que tem gerado tanta ansiedade e conflito na vida de tantas pessoas, possa penetrar o coração de cada um dos Teus filhos e filhas nessa manhã, Deus. Por que nós fomos criados, Senhor? Fomos criados para glorificar o Teu nome. Não existe maior missão ou coisa mais importante do que te conhecer e buscar a Tua palavra, Pai. Porque assim nós conhecemos o Senhor e podemos glorificar de acordo com as Tuas Escrituras, Deus. Por isso nós te pedimos, capacita-nos, Senhor. Capacita cada um dos Teus filhos e filhas, que o Teu Espírito Santo possa gerar transformação nos nossos corações. Transforma as nossas vidas, Pai. Transforma o nosso ser, leva-nos, Senhor, cativos até a Tua cruz, Pai, para entendermos o nosso pecado, entendemos o quanto nós precisamos e ansiamos, Senhor, da Tua presença. Por isso nós te pedimos, eu te peço, nessa manhã, Deus, que o Senhor possa tocar o coração de cada um dos Teus filhos e que essa verdade seja escrita no coração de cada um, Deus, que jamais venha a ser roubada, Pai. Alcança os Teus filhos e filhas, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua vontade seja feita acima de qualquer coisa. Nós te pedimos que a Tua vontade seja feita. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, queridos. Glória a Deus pela vida de vocês, tá? Deus abençoe. Um ótimo domingo, uma semana maravilhosa. Que o Senhor possa trazer todo tipo de conforto que vocês precisam nesse momento e também de alegria. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Tchau, tchau, gente.